Dois, três e já. Bom dia! Hoje o nosso grupo vai falar um pouco sobre a ideologia alemã e o grupo é composto pela Gabriela Pinheiro, pela Ilana, Mariana Sampaio, pelo Soitiro e por mim, Sofia. Pode passar. Bom, o idealismo alemão é designado como o período que se inicia na última década do século XVIII e se estende até as duas primeiras décadas do século XIX. Mas essa periodização imprecisa serve somente para balizar com duas datas aproximadas os anos em que percebemos uma certa confluência de interações filosóficas. Ela serve principalmente como um ponto de partida comum a vários autores, que nem por isso deixam de apresentar diferenças entre si. Assim, o idealismo alemão não se trata de uma tendência filosófica que possa ser considerada homogênea. Até porque os filósofos do período manifestam interesses muito diversos e concebem a filosofia de diferentes maneiras. Nesse período, de cerca de 30 anos, desenvolveu-se na Alemanha uma intensa atividade filosófica, maior do que em qualquer outro período da história do pensamento alemão, e que produziu importantes resultados não apenas para a filosofia, mas também para a arte e cultura em geral. E com isso, de 1790 a 1880, consolidaram-se todas as principais características do idealismo alemão e do romantismo. E a produção posterior pode ser considerada um prolongamento do que se construiu de fundamento nesses anos. Pode passar. Bom, e na raiz de tudo isso está Kant, porque ele é o ponto de partida de todo esse movimento. Olha o Kant aí. Bom, o que acontece na relação que se estabelece entre Kant e os idealistas alemães é que todos eles, sem exceção, têm plena consciência de que partem de Kant, de que dependem dele e de que nada do que fazem teria sido possível sem a filosofia kantiana. Só que isso acaba sendo um paradoxo, porque as principais realizações do idealismo alemão são extremamente diferentes daquilo que Kant havia proposto para a filosofia. E a dificuldade de compreender esse grande paradoxo, de como esse grande paradoxo pode acontecer, tem sido um desafio para os historiadores. Em princípio, há três fatores que podem ajudar na tentativa de compreender as condições que deram origem às grandes linhas desse movimento, sendo elas a recepção da filosofia de Kant entre seus contemporâneos, a escrita kantiana e a filosofia kantiana. Pode passar. Bom, eu vou começar explicando como que essa filosofia kantiana foi recepcionada no mundo filosófico da época. No início, ela não foi muito bem compreendida, porque apesar de alguns autores empiristas já tivessem trabalhado com alguns conceitos de razão e conhecimento, no idealismo alemão, principalmente do Kant, a razão ganha uma extensão de uma análise e uma diferenciação muito grande do pensamento empirista. Por exemplo, no pensamento empirista, a gente parte que o conhecimento é gerado a partir de uma experiência. Já no idealismo alemão, o objeto de estudo em si já não é o que importa, e sim a ideia que o sujeito tem sobre ele, a representação que o sujeito reconhece esse objeto, né? Então, por causa disso, ele praticamente contradiz a filosofia moderna inteira da época. Então, além disso, a sua escrita é tão apurada, é tão difícil de ler Kant que, na maioria dos casos, ela não foi compreendida. Então, isso gerou até uma hostilidade por parte das pessoas. Então, ele foi praticamente obrigado a se justificar em uma segunda obra. A primeira obra que ele conta todo esse pensamento é a Crítica da Razão Pura. E a segunda, que é a obra que ele justificou todo o pensamento dele de novo, foi Prolegômenos a toda a metafísica futura.
que são essas duas imagens que eu coloquei. E, bom, o que a crítica da razão pura fala? Nessa obra, ele estabelece limites para o conhecimento teórico. Então, agora a filosofia, ela é um sistema de razão, que tem um alcance, que tem um limite. Como ele faz isso? O entendimento e a razão se diferenciam. O entendimento é o exercício do conhecimento teórico, enquanto a razão é o exercício do pensamento além dos limites do entendimento. Então, por isso que foi uma coisa muito extraordinária, porque como você vai falar que alguma coisa não está além do nosso entendimento, já não é mais compreensível para a gente. Por isso que a gente interpreta o que ele fala como esse texto esse trecho que eu coloquei do texto, que sintetiza muito bem isso. Estabelecer um sistema da razão em que essa não se exerceria de modo limitado, então ela já não é mais limitada pelo nosso entendimento, como entendimento, mas na totalidade do seu potencial representativo, que foi o que eu expliquei no começo, que agora o objeto de estudo é a representação dele. Bom, agora para a gente entender um pouco melhor isso que a Heleninha falou no final, a gente precisa conhecer dois conceitos da filosofia kantiana, né? Que é o conceito da coisa em si e o conceito do fenômeno. No início parece um pouco difícil, um pouco complicado, então eu vou usar uma metáfora que me ajudou a entender e que eu espero que facilite para vocês também, né? A gente vai pensar em música. Qualquer música, independente do estilo musical, vamos pensar em uma canção. Essa canção ela vai ser composta por notas que vão com uma melodia e que normalmente vão estar acompanhadas de uma letra, né? E todas as pessoas que ouvirem essa música vão ter acesso às mesmas notas, à mesma ordem, à mesma melodia e à mesma letra, a mesma canção. Só que cada pessoa vai ter uma sensação diferente com essa música. Então você vai gostar, mas talvez outra pessoa não goste. Então essa coisa de você despertar emoções diferentes, sensibilidades diferentes para a mesma música é uma coisa assim surreal, que é um consenso, né, que a gente pode chegar que as pessoas têm sensações diferentes às músicas. Mas aí vocês me perguntam: "Ah, mas o que isso tem a ver, né, com Kant?" E a resposta é que isso é uma metáfora. Vamos entender agora. Na época de Kant, ele estava, que nem a Ilana falou, ele estava vivendo num período em que a tradição empirista era muito forte, né? E essa tradição empirista falava que tudo que está no nosso intelecto, que compõe o nosso intelecto, deriva dos nossos sentidos. E a outra vertente, que era tipo oposta ao empirismo, a gente já viu isso em outras aulas, né, era o racionalismo, que dizia que só a razão podia levar à verdade. Só que o Kant, ele chega e muda tudo isso, né? A filosofia dele tenta sintetizar esses dois pensamentos em um só, que é o criticismo. O Soichiro vai explicar um pouquinho mais para frente. Aí a gente consegue entender um pouco melhor o conceito, essa questão da metáfora, né? E agora eu vou ler esse pedaço do texto para vocês, para esclarecer ainda mais. Aí a gente consegue fazer uma relação bem profunda com a música. É meio grande, só que eu destaquei aqui para ficar mais fácil. O fenômeno seria o objeto do conhecimento, a verdade objetiva, e a coisa em si poderia ser apenas pensada, como ocorre quando a razão, atendendo às próprias exigências de integridade do conhecimento, é levada a pensar seres inteligíveis ou suprassensíveis, como Deus, a primeira causa ou a primeira condição incondicionada, e etc. Bom, com isso Kant quer dizer basicamente que a gente tem esses dois lados, o lado do conhecimento, da verdade em si, e a questão do que vai além desse conhecimento, do que vai além do sensível, que também está no nosso pensamento, que seriam essas coisas inteligíveis, que faz a gente ter capacidade de pensar em Deus, na primeira causa ou nessa primeira condição incondicionada. Aí a gente dá esse sentido para metáfora, porque cada pessoa vai ter essa interpretação da música, esse sentimento em relação a uma música,
a partir de sua interpretação, a partir dessa parte inteligível, porque todas as pessoas vão ter o acesso à mesma canção, à mesma música, mas cada um vai ter uma sensação a partir dela. Pode passar. E com isso a gente consegue perceber que uma conclusão desse pensamento do Kant é que as nossas ideias são formadas pela soma. A soma dessas sensações, que seria tipo a questão mais física do nosso conhecimento teórico, e a interpretação individual, que seria uma questão de uma alteração que a nossa mente faz. Todo mundo vai ter acesso ao mesmo material, só que cada um vai fazer uma interpretação. Então, esse dado vai chegar para a gente, só que a gente meio que vai alterar ele, criando, tipo, um pensamento só nosso, único. E somente assim, com a junção dessas duas, da sensação e da interpretação, a gente consegue formar a unidade objetiva, que a gente vai explicar agora. Pode ir? Bom, vimos agora que Kant diz que existem duas modalidades de representar, o pensar e o conhecer. O que se percebe é que Kant quer dizer a existência de uma unidade por trás dessas duas modalidades de representar. E ele, o Kant, segundo ele, é essa unidade que é a verdade mais profunda da filosofia de Kant. Porém, Kant não usa esses termos na obra dele, porque tenta imaginar, por exemplo, eu dizendo, essa é a verdade mais profunda da filosofia de Soichiro. Vocês pensariam, esse menino se acha o máximo, um exaltado. Bom, isso foi uma brincadeira, né? Mas parecido com Kant, né? E isso quer dizer que a filosofia de Kant tinha um certo compromisso com a justificação do conhecimento científico. Ele não podia simplesmente dizer isso, né? E ele tem de demonstrar etapas para chegar a tais conclusões, o que Kant não fez suficientemente e fez a separação entre entendimento e razão. E isso acabou ocultando a unidade profunda da razão. E tanto é assim que no seu livro, A Crítica do Juízo, ele reconhece que juízos determinantes, que são objetivos e teóricos, juízes reflexionantes, que não são dotados de determinação objetiva, remetem a uma mesma origem. No caso, seria a unidade, a verdade mais profunda de Kant. E então, o que acontece? Os idealistas pós-kantianos precisarão procurar essa unidade. Terão trabalho de procurar essa unidade. Por quê? Porque Kant não desenvolveu suficientemente, né? Ele não descobriu completamente essa verdade, essa unidade. E não é só isso, né? A coisa é mais ampla do que parece. Por quê? Porque os pós-kantianos precisam descobrir ainda outra coisa. Porque, assim, quando se fala em unidade, fala-se em algo responsável pela totalidade do pensamento. Portanto, quando os idealistas forem procurar em Kant a unidade por trás da razão e entendimento, eles procuram pela totalidade do pensar ou a totalidade da representação também. E, resumidamente, as discussões do idealismo alemão vão ter como assuntos centrais a unidade e totalidade. E o ponto de partida dessas discussões seria o Kant, o personagem que a gente está falando aqui. Mas a maneira como ele pensava sobre a unidade e a totalidade vão ser modificados pelos idealistas posteriores. Como Kant
pensava, né, essas duas noções? Ele pensava de dois modos. É a unidade categorial, que é a forma que unifica os dados sensíveis objetivamente, e a ideia de unidade, que consiste na unidade total pensada pela razão como reguladora da experiência. Bom, então agora vamos falar um pouquinho mais, né, sobre os idealistas posteriores a Kant. Então, como o Soichiro acabou de falar, pensar em unidade originária, é o que o Soichiro falou, né, essa unidade, é pensar na totalidade do pensamento. E os idealistas posteriores a Kant, quando eles estavam tentando remontar o dualismo entre o entendimento e a razão, eles se viram voltados para a unidade original, que daria a certeza de tudo aquilo que era unificado. E encontrar essa unidade e essa totalidade é encontrar o sistema da razão. Por quê? Porque essa sistematicidade, esse sistema, né, é algo que sempre se manifesta pela presença de uma unidade e de uma totalidade. E essa unidade, essa totalidade que os idealistas pós-Kant estavam pensando, buscando, né, não era apenas da relação entre a categoria do entendimento e da ideia da razão, mas era também entre a razão pura e a razão prática. E os idealistas estavam buscando superar essa outra dualidade, essa segunda dualidade, né, de uma maneira bem parecida com a unidade da razão. Então, eles estavam pensando em algo que anteceda essa divisão entre o teórico e o prático, aquele negócio de unidade originária, né? Ou que, então, mostre que uma é derivada da outra, que mostre uma supremacia de uma delas. E por que eles estavam buscando tanto essa unidade, essa totalidade? Essa busca, essa procura pela unidade do sujeito era um fundamento da totalidade das representações. O que isso quer dizer? Que o pensamento idealista posterior a Kant entende que o sujeito só pode ser o fundamento da totalidade representada se ele for uno. E por isso tem essa necessidade de superar não apenas a separação que o Kant estabeleceu entre o sujeito cognitivo e o sujeito moral, mas também essa distância que ele colocou entre essas definições, né? E aí ele termina o texto falando que o Kant, na crítica do juízo, ele já tinha retomado essa dualidade, só que ele não colocou exatamente ela em questão. Ele indicou uma raiz comum no juízo. E por causa desse ponto comum, dessa raiz comum no juízo, é que as pessoas posteriores ao Kant, né, os idealistas posteriores ao Kant, focaram tanto assim nesse ponto. É isso, gente. Esse foi o trabalho. Obrigada. Obrigada, pela gente. atenção. Obrigada. Beijos. Tchau. Qualquer dúvida podem perguntar, né? Tchau.